Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. Estamos falando aqui. Se alguém não estiver ouvindo aí, fala que eu aumento o volume, ok? Boa noite aos que estão em casa, estão online aqui com a gente. E hoje o tema é sobre o medo, né? Um tema assustador, vamos dizer assim. Quem é que não tem medo? Tem que ter, senão não é normal. Tudo que nos compõe, tudo que nos compõe tem uma utilidade. E o medo, sendo uma das emoções primárias, como a ira, a tristeza, a alegria, ele é um dos nossos mais necessários componentes. Ninguém gosta de viver com medo, mas viver sem medo não dá. Seria muito perigoso. Toda emoção é um conjunto de reações químicas e neurais que ocorre quando o nosso cérebro sofre um estímulo do meio ambiente ou do ambiente à sua volta. É uma reação involuntária, não dá para sentir medo por vontade. Olha, eu vou ali sentir um pouquinho de medo só, eu vou diminuir, não dá. Ele é um gatilho que ocorre num determinado tempo e espaço em determinadas condições. Então, é uma reação instintiva, automática, irracional. A finalidade do medo é a preservação da nossa integridade. É uma emoção com finalidades específicas, então, é um que vem junto com o pacote de alerta, né? Junto com o medo, a raiva, aquelas emoções que nos ajudam a se manifestar aqui na Terra. E como nós somos animais, como todos os animais têm emoções, nós todos temos a emoção do medo. Então, a finalidade do medo é a preservação da nossa integridade, da nossa sobrevivência física, mental, a nossa sobrevivência como indivíduo e como espécie. O conceito de medo no dicionário é sentimento de inquietação diante de um perigo real ou imaginário. Sob a ação do medo, nosso corpo reage imediatamente. Grandes produções de hormônios, adrenalina, começa a correr no sangue, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a nossa respiração. Nosso músculo, alguns músculos ficam mais rígidos. O sangue sai de todo o corpo e se concentra nos membros inferiores e superiores, nas pernas, nos braços, preparando-nos para a fuga ou para o ataque que possa nos livrar daquele risco que está ali na nossa frente. Tem, pois, uma benéfica função protetiva, ativando o estado de alerta em nós que possibilita uma resposta rápida. Não dá tempo de pensar. Se pensarmos, a gente morre. O perigo está ali, não dá tempo de pensar. A emoção do medo vem e faz com que a gente reaja rapidamente àquele risco para que a gente possa sobreviver. Diante da cobra venenosa, diante do assaltante perigoso, é o medo que nos faz agir para preservar a nossa vida. Às vezes a gente corre, às vezes a gente finge de morto, às vezes a gente ataca. Sempre essas reações vão ocorrer sob o efeito do medo, mas sempre nos levando a sobreviver. Mas, apesar dessa inerente e benéfica função do medo, ele pode nos causar muitos problemas quando ocorre de forma desequilibrada em nossa vida. A construção dos nossos medos é antiga. Ela remonta às nossas infâncias, os nossos arquétipos, costumes antigos. Os nossos temores arraigados vêm de velhos e velhos tempos e vêm alimentados por ancestrais grupos que de tempos em tempos usam os nossos medos para a manutenção do poder, para manipular as nossas ações e manter-se no poder. Então, nós encontramos grupos políticos, religiosos, econômicos, de tempos em tempos. A Idade Média é um exemplo do que o medo pode fazer numa população. As epidemias da Idade Média, muito medo provocavam, em todos. A terrível Inquisição trouxe o medo da bruxa, né? Medo do demônio, medo de Deus, medo de Jesus, né? Tantos medos
encurtidos para que a gente pudesse, né, se manter socialmente ali dentro dos limites do que às vezes os governantes querem, o grupo social quer. Atualmente, ainda passamos por isso. Mesmo na modernidade, nos tempos modernos, nós percebemos os nossos medos aí sendo manipulados. No nazismo, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas entregavam pessoas para a morte e por medo, entregavam por medo. Na atual circunstância epidêmica que a gente vive, a gente percebeu o que o medo pode fazer com pessoas que são pacíficas e se tornaram com uma certa animosidade, né, por medo de morrer. Quantos na fila não empurravam não se portavam como animais por uma vacina, às vezes. Então, por efeito do medo, nós fazemos coisas que a gente não faz naturalmente. Por efeito do medo, deixamos de raciocinar e consideramos coisas que, de outra forma, nós não consideraríamos. Por fome ou por medo, o bicho homem pode se transformar e se comportar de forma muito lamentável. Então, essa manipulação social, que vem tanto de grupos religiosos, como eu disse, de políticos, econômicos, ela acontece de tempo em tempo. Alguns poderosos sabem que é o que o medo faz com a gente e manipula isso. Mas mesmo no campo pessoal, no grupo familiar que a gente vive, o temor é muito usado na nossa própria educação, como controle da nossa educação, desde muito cedo. E a gente vai crescendo e levando a nossa cota de medo pelas várias fases da vida. Na infância, nos apresenta o homem do saco, ao bicho-papão, né? O que é benéfico, que isso acontece para que a gente permaneça nos limites seguros do nosso quintal, que a criança fique ali, né? Aos olhos da mãe. Por um lado é benéfico, mas também na infância, muitas apavorantes histórias dos adultos deixam marcas e resquícios e temores para o resto da nossa vida. Quem é que não teve um parente, um amigo, um vizinho, que contava histórias assustadoras, assombrosas, e deixava todo mundo morrendo de medo? A molecada não dormia à noite. Depois, na adolescência, o nosso medo muda. Nós passamos a ter medo, é um medo social. Temos o temor de ser rejeitado, de não sermos queridos, de não sermos amados. É o medo da exclusão social. Medo de não pertencimento a um grupo, a uma tribo, já tirou o sono de muitos adolescentes. Aí, na fase adulta, vem outros medos. A coisa complica um pouco mais ainda, né? Porque na fase adulta vem os medos da não subsistência. Nós temos a responsabilidade pela subsistência de nossos filhos, de nossa família, e aí vem o medo de não conseguir essa manutenção. Medo de perder o emprego, medo da separação conjugal, medo de adoecer, medo de perder o ente querido, de envelhecer, medo de morrer. Todos nós sentimos medo, e o medo natural, ele é muito saudável. É emoção benéfica, normal, muito nos protege. O que não dá é para sentir medo de uma forma desequilibrada. E esse medo desequilibrado é que eles manipulam, e não só o externo. Nós mesmos nos manipulamos com os nossos temores internos inconscientemente. Na própria definição de medo, sentimento de inquietação diante de um perigo real ou imaginário, nós percebemos que esta emoção, ela pode nascer de algo concreto, que realmente está acontecendo na vida real, mas ela pode também nascer de algo que só existe na nossa cabeça, não está acontecendo. E como o nosso cérebro não distingue o que é imaginário do que é real, ele considera que tudo é verdadeiro. E aí esses medos imaginários podem criar os mesmos problemas que o medo real desequilibrado cria. Então, podendo trazer efeitos extremamente danosos para a nossa vida. Então, percebemos aí que existem dois tipos de medo. Existe o medo natural, né? E o medo imaginário.
O medo natural, ele se divide em medo racional e medo natural propriamente dito, né? O medo instintivo. Então, temos o medo instintivo e o medo racional. Esse medo instintivo é o medo que nós temos, o medo bom, aquele que nós estamos andando na selva, aparece o cachorro, aparece o leão e automaticamente vem o medo para nos defender, o que nós estávamos explicando aqui como emoção básica. Esse é o medo natural, benéfico, instintivo, a gente não consegue controlar, a gente não consegue tirar de dentro de nós. Medo instintivo. O medo racional, ele é um medo pensado. Ele é baseado num fundamento lógico. São os naturais receios que os acontecimentos da vida nos trazem quando nós entendemos que ali realmente existe um risco. E aí a gente analisa aquele risco. Olha, existe um risco. E desse risco analisado nasce o meu medo. Então eu vou fazer uma cirurgia daqui a um ano, né? Daqui a um tempo eu vou fazer uma cirurgia, eu começo a ficar com medo. Por quê? Porque a cirurgia tem risco. Eu vou aplicar o dinheiro, eu tenho receio de aplicar o meu dinheiro, um montante grande de dinheiro. Por quê? Porque tem risco. Tenho receio de viajar por uma área de conflito, para uma área de conflito no mundo, que está havendo uma guerra, que está havendo uma revolução. Por quê? Porque ali tem risco. Então, são os riscos analisados pelas experiências humanas. Sabemos que realmente tem. Esses dois tipos, então, de medo, o medo instintivo e o medo racional, os dois são naturais. E é bom sentir. Só que um é automático, né? É do animal. Todo animal tem. E o outro é racional. Só os racionais têm através da análise das vivências e comparações. O que passa a ser anormal é quando sentimos medo por essas coisas de forma recorrente, de forma duradoura e numa proporção muito acima da justificada pelo risco que se nos apresenta. Nós temos um risco à frente e a gente fica com tanto medo daquele risco que a nossa imaginação começa a trabalhar a nosso desfavor. Esse é o medo imaginário, que nada tem de natural, é o medo que brota de experiências anteriores distorcidas, mal resolvidas, vivências passadas que deixaram sequelas, que deixaram resíduos, que hoje eu comparo com a minha vivência, com a minha experiência atual e sinto medo de acontecer de novo. Então eu analiso o que eu passei, o que está arquivado como experiência e não foi uma boa experiência, e arquivo aquela má experiência e comparo com o que eu estou vivendo agora. E aí eu fico com muito medo do que eu vou viver. E eu deixo de agir, eu me retraio, eu deixo até de viver propriamente a experiência que está na minha frente. Então, o meu primeiro namorado não deu certo. Eu não quero mais me relacionar com ninguém. O meu marido me traiu, não, homem nenhum presta. Meu amigo me decepcionou, nunca mais eu confio em ninguém. E aí nós vamos levando, né, essas decepções pela vida. A gente fica com medo, a profissão não deu certo, eu não quero mais tentar. Eu fui dirigir, acabei de tirar a carta, raspei o carro, bati o carro. Um acidente, eu não quero mais tentar, nunca mais eu quero dirigir. Então, são os medos imaginários que a gente arquiva e que impede que a gente viva as experiências necessárias, as experiências benéficas que vão trazer aprendizados. Aquilo ficou no passado. É bom trazer as experiências do passado como uma experiência para ficar mais esperto, né? Para eu considerar coisas que eu não considerava. Mas se essas experiências estão travando as minhas atuais vivências, alguma coisa está errada. Então, travar essas vivências por medo não é saudável, de jeito nenhum. O medo imaginário ele pode nos levar a algumas situações. Por exemplo, a gente começa a achar risco onde ele não tem. Então, eu acho que existe uma ameaça aqui à minha sobrevivência, né? Porque o que é o medo? O medo ele desperta, é uma reação a uma ameaça à minha sobrevivência, à minha integridade. Nesse medo fora da realidade, eu fico de frente a alguma coisa e tenho medo daquilo, mas aquilo não tem risco nenhum. Eu tenho medo de sapo, mas eu tenho muito medo de sapo.
Eu tenho medo de aranhas, eu tenho medo de baratas. O meu marido costuma dizer que medo de barata é real, eu realmente tenho, mas não. Vamos tentar imaginar que realmente não existe um medo, a nossa sobrevivência não está em risco por causa da barata. Isso daí está ligado a outra emoção, é o nojo, tá? E também as fobias, que hoje nós não vamos entrar nesse campo. Mas, enfim, o medo imaginário pode nos levar a ter um medo fora da realidade quando a gente analisa esse medo, esse risco, além do normal. A gente começa a achar risco onde não existe. No segundo momento, a gente considera que existe um risco e que ele é muito maior do que ele é na realidade. Então, aí também o medo está o quê? Fora de foco. Tem um risco? Tem. É grande? Não, não é. Ele está ali? Não, não está. Mas eu estou apavorada. Então, eu tenho medo de assaltante. Mas eu moro numa cidade tão tranquila que não tem um índice de assalto zero. Eu estou protegida aqui, mas eu tenho tanto medo de assalto que eu não saio no portão. Eu me tranco, eu me travo. É um medo fora de foco. E também há o medo fora de contexto. O medo fora de contexto, a gente começa a viver temores fora de hora. O medo nem aconteceu, está lá longe e eu estou aqui tremendo já. Já estou tremendo, né? Vou fazer uma cirurgia daqui a um ano, né? Eu vou fazer um concurso daqui a um ano e já não consigo dormir. Já estou ansiosa, já estou apavorada com esse medo que está lá longe. Então, nós precisamos ter atenção com essa nossa imaginação assustadora, que pinta de cores fortes esse medo, que é natural a gente ter, esses receios, mas que vai arquivando esses medos imaginários e travando a nossa vida. Então, imaginar fantasma, imaginar risco em tudo é muito doentio. É muito doentio. Não tem sentido. Isso pode trazer ansiedade, pode trazer pânico, né? Insônia e tudo junto. Tudo junto. Para o bem ou para o mal, nós somos muito mais criativos do que imaginamos. Então, é bom atentar que o animal, as emoções são inerentes a todos os animais, né? Mas parece que os irracionais bichinhos do caminho, né? Os animais irracionais, eles tratam melhor as gradações dessas emoções do que nós mesmos, do que os racionais. Porque o animal irracional, ele está na selva, ele sofre aquele susto imenso, ele está diante de um risco imenso, e ali ele apavora, ele tem todos aqueles efeitos orgânicos que a gente já citou aqui. Ele apavora, ele arrepia, tem adrenalina, e ele se enfurece, e ele ataca, e ele recua, ou ele foge, ou ele finge morto, mas ele segue a vida. Ele segue em frente. Mas nós não. O humano não reage assim. A gente traumatiza, somatiza, apavora, cria mágoa, cria vinganças, desperta fobia, pânico. A gente paralisa na vida. O animal irracional, ele usa do instinto básico. Ele é básico, né? Ele é só instinto. Mas nós não somos básicos. Nós somos um animal. Eu falei irracional? O irracional é básico, é instintivo. Nós, racionais, não somos básicos, nós somos compostos de outros, né? De outros componentes. Então, nós temos em nós a emoção, nós temos a inteligência, nós temos o espiritual, o mental. E diante de tudo isso, eu misturo esse lado instintivo com o meu lado emocional, com o meu lado espiritual e faço uma salada, né? Porque eu não sei como que funcionam, eu não sei como funciona muito bem meu lado emocional, eu não sei como funciona meu lado físico, eu não sei como funciona meu lado mental e meu lado espiritual. E quando eu misturo tudo, eu faço uma confusão e sofro por desconhecer a minha própria complexidade, né? Numa mistura muito confusa. E não sabendo muito de mim mesmo, eu sofro por desconhecer essa complexidade que possuo. Olha o que a falta de autoconhecimento nos traz, né? Então, enquanto os bichos seguem adiante, nos tropeços da vida, nós travamos. Nós travamos e o extremo das nossas raivas, nas emoções, vira crimes. Os nossos traumas nos enlouquecem e o exagero dos nossos medos viram pesadelos a nos torturar e a nos travar, a nos paralisar na vida. Então, o medo normal temos que ter.
é fundamental que tenhamos para a nossa sobrevivência. Mas esse medo anormal é destrutivo. Não dá para se livrar do medo, tá? Então, nós vamos tentar agora ver o que a gente pode fazer para se livrar de... Não, não dá. Medo não dá. É uma emoção que faz parte da constituição humana. De todos os bichos também, não dá. Então, o que dá para fazer para a gente melhorar esse quadro? Como é que a gente pode equilibrar esse quadro para que ele, né, para que a gente governe esse medo e não esse medo governe a nossa vida, lamentavelmente, né, deixando a gente assim apavorado o tempo todo, né, parado no meio do caminho. Então, como que a gente pode fazer para conseguir esse equilíbrio? O que podemos fazer e o que isso tem a ver com a nossa religiosidade? O que isso tem a ver com a nossa transformação moral, com a nossa evolução? Bem, numa análise básica, tentando entender como essa emoção se opera em nosso íntimo, nós percebemos que o medo desequilibrado, ele desestrutura o nosso processo evolutivo porque ele ataca 3 pontos fundamentais. Ele amplia o problema, ele afeta a nossa fé e ele paralisa os nossos passos. Vamos tentar entender esses 3 pontos, né, que o medo desequilibrado traz e desestrutura, porque desestruturando esses 3 pontos, fica comprometido todo o nosso processo evolutivo, já que ele afeta na fé, ele afeta nos nossos passos, no nosso caminhar. Então, primeiro, ele amplia o problema. Como que acontece isso? O perigo aparece, nós estamos caminhando, tranquilos, e aparece o cachorro bravo, aquele perigo, né? O leão, e imediatamente o gatilho ali apareceu, o medo aparece, a emoção vem à tona com todo aquele quadro orgânico sendo transformado. Nesse momento, nós estamos movidos pela emoção. A gente não consegue raciocinar, a gente não é momento de conversar. O que está acontecendo ali? A emoção está tomando conta de nós. Nesse impulso instintivo, é o temor que primeiro grita em nós. E esse temor que primeiro grita em nós, ele está sob um efeito de adrenalina. Nós estamos ali drogados, todos os nossos sentidos estão aguçados, para que a gente possa perceber melhor aquele perigo. Olha como a natureza é perfeita. Olha como é perfeito. Todo o nosso corpo se prepara, né? A circulação vai para os braços e pernas para a fuga, a adrenalina vem e faz com que os nossos músculos sejam contraídos, para que a gente tenha mais força, e os nossos sentidos são aguçados, a gente fica ligadão. Então, o medo que está à nossa frente, ele aparece muito mais real, as cores mais nítidas, a tua forma, para que eu possa enxergá-lo melhor e dele me livrar. Isso é muito subjetivo, mas em todos os animais ele vai ampliar aquele problema de uma forma que eu possa vê-lo. E isso todos os animais, acontece com todos os animais. Só que, lembra, nós temos um cérebro que não distingue o que é real do que é imaginário. E não distinguindo o que é real do que é imaginário, esse medo, ampliando esse monstro que está na minha frente, ele amplia o animal real e aí eu vejo e me defendo. Mas no medo imaginário ele também está ampliando. Eu tenho algo imaginário na minha frente, um risco imaginário que está sendo ampliado da mesma forma que o medo real e benéfico faz. Às vezes até mais, né? Porque os nossos medos da madrugada que o digam, né? Aqueles medos psicológicos, a nossa imaginação acorda no meio da noite e o negócio começa a crescer e ficar grande e a gente fica apavorado, né? A gente fica apavorado. Então, isso é uma reação natural, né? Uma consequência natural. O medo amplia o problema à nossa frente. Por outro lado, ele abala a nossa fé. Bom, se eu amplio o monstro à minha frente, eu começo o quê? A diminuir de tamanho. Eu começo a me sentir menor diante daquilo que está grande na minha frente. E me sentindo menor, eu começo a duvidar da minha força. Eu começo a duvidar da minha capacidade de vencer aquele obstáculo. E aí a minha fé em mim mesma fica abalada. Acho que eu não dou conta.
E abalada essa fé, eu começo também a duvidar de Deus, a duvidar do seu cuidado, a duvidar, né, da sua justiça, do seu comando. Poxa, Deus, onde é que você está? Como é que você me põe de frente a esse problema grande? Eu estou sem capacidade para enfrentar e você me deixa aqui sozinho. Então, a fé em Deus começa a ser abalada também nesse momento. Então, a fé diante do medo. Eu estou dizendo isso do medo imaginário, gente. O medo normal não faz nada disso. O medo instintivo, aquele básico, ele não vai fazer isso. Nós estamos falando dos medos imaginários, dos medos desestruturados, desequilibrados, que é esse que a gente precisa trabalhar. O outro a gente não precisa fazer nada, ele é natural, ele é benéfico. É esse lado negro do medo, que ele é deformado por nós mesmos, por nossa imaginação, que nós estamos aqui tentando achar um caminho. Então, quando eu digo que ele abala a nossa fé, não é o medo ali, é o medo recorrente que a gente repete, imagina e repete, imagina e repete. E no terceiro momento, ele paralisa os nossos passos. Por que ele paralisa? Por uma consequência muito natural de tudo isso. Primeiro, o monstro cresce na minha frente. Eu diminuo de tamanho. Eu começo a me achar fraco, abandonado por Deus. E aí eu fico apavorado mesmo. E aí eu fujo para debaixo da cama. Eu fujo para um canto qualquer da vida, onde eu possa me sentir mais seguro e não me movimento. Eu fico paralisado na vida. Não, não quero mais ir não, tá bom aqui, ó. Deixa a vida correr, eu vou ficar um pouco aqui. E passam-se anos e passam-se reencarnações e a gente fica ali paralisado pelo medo. E assim, sem entendermos o real e benéfico papel do medo, né, que é uma ferramenta protetiva, a gente usa esse medo como um manto desestimulante e vai nos afastando das experiências necessárias que a gente tem que passar para crescer. Para trabalhar essas distorções, nós precisamos, primeiro, né, o monstro aumentou, nós estamos sob o efeito da emoção, nós precisamos de razão para contrabalancear essa emoção descontrolada. A minha emoção aumentou demais esse monstro, eu pintei demais aquilo. Então, naquele momento ali, eu preciso sobrepor a minha emoção com a minha razão. Lembra, nós não estamos na selva, nós estamos aí vivendo e dissolvendo esse medo imaginário pelos dias. Então, dá para fazer isso sim. Dá para pôr. Lá não dá. Lá na selva, não é hora de conversar, não dá, é hora de correr, né? Não dá, nós não conseguimos raciocinar sobre a emoção do medo. Mas esse medo inventado, esse medo imaginário, dá. Como eu disse, essa ampliação do problema, ela se mantém alimentada pela nossa própria criatividade. Nós pintamos e mantemos esse medo, né? O animalzinho não. O que o animal faz? Ele segue em frente e não arquiva aquele medo, mas nós arquivamos. Então, aquele medo que era a aranha, que um dia me picou, e realmente ela me trouxe um medo que era legítimo, porque me provocou muitas dores, me deixou com muito medo. Então, aquele medo que era real, eu arquivei com aquele tamanho grande daquele primeiro momento que era natural. E aquilo fica distorcido, arquivado equivocadamente, eu vou levando. Então, hoje, eu fico apavorada toda vez que eu cruzo uma aranha, ou que eu penso que eu vou cruzar, ou que eu só imagino, né? Que eu vou cruzar, mesmo que eu possa vencer aquele bichinho com um chinelo. Mesmo que eu possa vencer facilmente aquilo. Por quê? Porque eu arquivei aquilo de forma distorcida. Nós seguimos movidos ali pela emoção. Então, para isso, a gente tem que contrapor com razão, a razão. Então, a gente substitui o exemplo da aranha por tudo aquilo que nos dá medo. A gente substitui pelo pai que nos abandonou, que nos causou dor, pelo amigo que nos traiu, pelo marido que nos abandonou, por qualquer coisa, qualquer decepção que nós tivemos, qualquer coisa que nos provocou um medo de que aconteça de novo. E está lá arquivado, com aquele monstro aumentado, né? Que a gente relembra no meio da madrugada e não consegue dormir. Então, razão para sobrepor a emoção.
No segundo momento, para tratar da fé abalada, a gente precisa de conhecimento. Conhecimento para resgatar a fé. Bom, as lições de Kardec aí vêm, né, à tona para nos lembrar da necessidade do autoconhecimento. Nosso raciocínio, o conhecimento de nós mesmos, vai nos lembrar, vai nos informar dos nossos limites, mas também vai nos informar da nossa potencialidade. Nós vamos acabar por conhecer as nossas forças também. Quando a gente se autoconhece, nós estamos conhecendo tudo, fraquezas e forças. E conhecendo a nossa força, a nossa potencialidade, a gente resgata a nossa autoconfiança. Resgatando a autoconfiança, resgatei a fé em mim mesmo. Da mesma forma, o conhecimento vai me levar a resgatar a fé em Deus. O conhecimento de Deus e de seus mecanismos, né? Se eu conheço os mecanismos evolutivos de Deus, se eu lembro dos seus atributos, se eu considero Deus perfeito, não preciso ir muito longe, se eu considerar Deus perfeito, extremamente justo e bom, e ele tem que ser extremamente justo e bom, senão ele não é perfeito. Então, eu o considero justo, bom, perfeito. Por que é que ele haveria de me colocar numa situação injusta, se ele é Deus? Então, eu já começo pelo raciocínio, pelo conhecimento, né, da obra divina que me informa dessa perfeição, eu vou desconstruindo a minha falta de fé. Isso é a fé raciocinada que Kardec tanto prega. Raciocina, entenda para ter fé. Porque quando você entende, nada abala a tua fé. Nada abala. Então, aquele medo que está abalando a minha fé, porque eu acho que eu fui abandonada por Deus, acaba por desmontar quando o meu conhecimento de Deus me fala que Ele é perfeito. E Ele me criou, olha aí, Ele criou uma criatura fadada a perecer, a não ter sucesso. Não, eu sou um ser divino em construção. E eu tenho potencialidades, então tudo isso vai ativando a minha fé. Deus está no comando, e Ele cuida de nós e Ele está torcendo pelo nosso sucesso. O que criador é esse perfeito que está torcendo para que a sua criatura não se dê bem, né? Então, através do conhecimento, a gente vai montando, remontando e trazendo de volta a nossa fé. Fé em nós mesmos e fé em Deus. E por fim, contra a paralisia que o medo causa, nós precisamos usar a ação, o enfrentamento. Enfrentamento, pouco a pouco, um dia por dia, para desenvolver a coragem e fazer com que a gente enfrente aquilo. O que é coragem, né? Coragem é ausência de medo? Não, lembra? Não dá para tirar o medo de dentro de nós. O corajoso também tem medo. Só que ele vai, mesmo com medo. A diferença do corajoso para o outro é que o outro se enfia debaixo da cama e o corajoso vai, mesmo com medo. Então, enfrentamento é ir mesmo com medo. Pouco a pouco, ganhando a confiança e percebendo que a gente pode sim fazer, mudar aquilo ali que está na nossa frente, mudar aquele quadro que a gente acha que a gente não dá conta. Então, raciocínio, mais conhecimento, mais ação é o que pode nos levar a vencer os nossos nocivos medos, a equilibrar, né, os nossos medos imaginários. Quando eu falo vencer os medos, aqui eu estou falando do imaginário, porque o outro não se vence, né? O outro está tudo certo com ele. É preciso não esquecermos que o medo sempre vai ser uma ferramenta para vencermos, como eu disse. Deus é perfeito. Então, essa ferramenta é para vencer. Quando ele nos prepara para fugir ou para atacar, ele está visando a nossa vitória, sempre. Ele está dizendo, em frente, né? Se você puder, se ataca. Se não, você foge, vai, se prepara pelo confronto, volta, mas sobreviva. Sobreviva a esse risco, sobreviva ao perigo. Este é o objetivo, vencer o perigo e sobreviver, e não paralisar, né, o nosso caminhar. Imaginemos o homem das cavernas. Quanto medo essa criatura não tinha. Quanto desconhecimento ele não tinha das forças da natureza, né? Imagina, discutíamos esses dias, imagina trovões e relâmpagos caindo, e o homem das cavernas nem imagina o que seja isso.
Hoje a gente se assusta com o barulho, imagine quanto medo isso não causava. Porque o desconhecimento, ele apavora, né? Qualquer desconhecimento já dá um medo. Então, quanto desconhecimento ele tinha das forças da natureza, ele nada sabia do comportamento das feras que o rondavam, que o cercavam. Ele nada sabia das reações orgânicas que o acometiam. Esse negócio de hormônio, adrenalina, o que é isso? Você acha que passava? Ele não sabia dessa, não tinha essas informações. Ele nada sabia do imenso escuro que o envolvia. Nada. Quanta ignorância ele não tinha naquela época, né? E mesmo assim, pouco a pouco, ele foi enfrentando seus medos. Ele foi enfrentando seus medos, mesmo não sendo o maior, e mesmo não sendo o mais forte dos animais, ele consegue, pouco a pouco, dominar o planeta, tomar o domínio do planeta. O homem primitivo, ele vai pouco a pouco vencendo a escuridão da sua ignorância e ganhando o domínio do planeta, mesmo não sendo o mais forte dos animais. Então, se ele tivesse corrido para debaixo da cama, que não, né, para o fundo da sua caverna, vamos dizer assim, se ele tivesse corrido para lá e ficado naquela área de conforto ali, né, naquela relativa área de segurança, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos, porque a sobrevivência humana lá atrás não teria acontecido. A sobrevivência da espécie estaria comprometida. Mas ele foi pouco a pouco, enfrentando, pouco a pouco, analisando, pouco a pouco, percebendo e se munindo de instrumentos para vencer aquilo que o amedrontava, né? Então, a própria dificuldade, o próprio medo foi guarnecendo de instrumentos. Então, é o medo que fez com que ele sobrevivesse. Veja bem, através do medo, como é que eu saio se está cheio de fera? Ele não sai, mas ele, usando de pouca inteligência que ele tinha nesse primeiro momento, ele vai se guarnecendo através de observação. Ele percebe que o animal que está vencendo a briga é o animal que tem garra, ele não tem. Então, ele precisa de instrumentos e ele vai desenvolvendo a sua própria inteligência nessas necessidades e, pouco a pouco, guarnecido, ele vai enfrentando os medos e dominando o planeta. Não é fácil. Um caminho árduo, mas vencedor, né? Tanto que nós estamos aqui. Então, é assim, pouco a pouco, até hoje, que nós vamos vencer os nossos medos. A aranha, aquela aranha danada, leia tudo sobre ela. Leia, se informe. E quando a encontrar, não fuja. Não precisa enfrentá-la no primeiro momento, apenas não fuja, apenas observe o seu comportamento, colha informações. Nós precisamos saber como é que age o inimigo, a melhor forma de vencê-lo. Então, eu vou observar, eu vou me encher de informações sobre aquilo e aí eu vou enfrentando passo a passo, porque eu sou inteligente. Não adianta eu sair para enfrentar um medo totalmente desarmado, totalmente sem informação, sem saber o que eu vou fazer. Então, eu sei, por exemplo, que a cobra vai, como é que ela arma o bote. Se ela está em pé, eu não vou pôr mão, olha que lindo que é, né? Eu já sei que ela vai atacar. E sabendo dessas informações, eu vou desmistificando o monstro à minha frente. Eu vou desmistificando o monstro ou, com tanto conhecimento, eu vou dominando o perigo. Porque eu antecipo as suas ações e domino a situação. Eu sei que ele vai me atacar, eu ataco primeiro. Ou eu me livro daquilo, ou eu saio de lado. Então, na minha adolescência, um dos maiores medos que eu tinha era de espíritos. Muito medo de espírito, gente. Eu não entrava em casa por medo de espíritos. Até o dia que eu conheci a doutrina espírita. E conhecendo a doutrina espírita, o primeiro livro que eu li, que me caiu na mão, foi o Livro dos Espíritos, e eu comecei a ler perguntas e respostas, e lendo perguntas e respostas, eu fui conhecendo sobre o mundo espiritual. E o conhecimento foi me tirando o medo. Aí eu fui atrás de toda a obra e comecei a ler, e hoje eu não tenho medo. A gente tem o medo natural do desconhecido. Claro que se aparecer aqui um fenômeno que a gente nunca viu, a gente vai ficar com medo. Mas aquele medo que me paralisava a ação de não entrar em casa por causa, né, de um possível fantasma que ali tinha, não. Aquilo ali é irracional, né? Aquilo ali é assombrado demais, a imaginação minha em meu desfavor. Quem não tem medo, né?
Enfrentamento é palmo a palmo, pouco a pouco, e a gente vai vencendo assim qualquer escuridão, qualquer receio. Quem não tem medo da escuridão, né? Eu falo assim, daqui a São Paulo nós temos mais de 500 quilômetros de distância, né? Quase 600, não lembro bem. Mais de 500 quilômetros, e a gente, quantas vezes a gente não venceu no breu da noite essa distância? Quantas vezes a gente não foi munidos apenas de de duas lanternas, dois faróis, porque geralmente a gente vai de ônibus ou de carro, o que tem ali? Dois faróis, que ela clareia 100 metros, né? Em média 100 metros o farol. Então nós estamos andando com uma claridade de 100 metros apenas, e nós vencemos de 100 em 100 metros, nós vencemos 500 quilômetros de escuridão, pouco a pouco, passo a passo. E isso correndo risco ainda numa alta velocidade. Nós estamos confiantes, por quê? Porque a gente tem conhecimento, a gente conhece a estrada, a gente conhece o carro. Conhecimento e enfrentamento. O melhor medo de perder o medo, né? O melhor modo, desculpe. O melhor modo de perder o medo do escuro, então, é enfrentar o escuro. É enfrentar o escuro. Do que você tem medo? De mortos, de vivo? Tem medo de adoecer, tem medo de envelhecer, tem medo de morrer. Tudo isso não é medo de viver? Não é um medo de viver que nos deixa aqui atrasando nossos passos? O Evangelho nos ensina como Jesus lida com as emoções humanas, convidando-nos sempre a mudanças comportamentais que pode facilitar a nossa vida. Ele sempre está nos convidando para avançar e vencer. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, nós encontramos o seguinte relato. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou. E fez-se completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, que ali estavam apavorados, né? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bem, essa passagem é cheia de metáforas e de ensinamentos, né? O cenário é o Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago imenso cercado de montanhas. É um mar calmo, é um lago calmo, mas que quando sob o efeito de ventos fortes, quando começa uma tempestade, ali pelo efeito ali da barreira das montanhas, forma uma barreira e aquele vento forma ondas enormes. Por isso eles começam a chamar de Mar da Galileia, que na verdade não é. Mas devido a essas ondas violentas que de repente transforma aquele mar calmo num mar revolto, difícil de navegar. E não é isso que acontece na nossa vida? Não é isso que a gente às vezes está vivendo por fases tranquilas e de repente vem um vento forte, tudo começa a mudar, a vida começa a ficar tumultuosa, um monte de problema, um problema atrás do outro. E assim como na história, Jesus nos convida a uma travessia, para sair desse espaço e ir ao outro. Como ele nos convida a uma travessia o tempo todo, para que a gente saia da nossa condição animal e vá à condição de espírito iluminado. Ele nos convida e sabe que nesse caminho vai ter mesmo intempéries, vai ter problemas, mas sabendo disso tudo, para nos pacificar, ele vai junto. Ele vai junto e ali, ele fica ali tranquilo para nos apoiar nessa travessia. Aqueles homens lá do barco, eles eram pescadores experientes,
Mas eles se esqueceram disso diante da emoção do medo. Olha a emoção do medo aí, né? Movidos pelo medo, eles esqueceram de raciocinar. Eles esqueceram de usar a sua experiência de navegação que eles possuíam. Eles não tiveram fé em si mesmo. E não tiveram fé naquela poderosa companhia que ali tinham. Duvidaram de si mesmo e duvidaram de Jesus, né? Fraquejaram na fé. E foi preciso acordar Jesus para que seus medos se acalmassem e para que tudo se resolvesse. Nós precisamos também, para tudo resolver, acordar Jesus em nós. Nós precisamos acordar a nossa consciência de que Jesus está dentro de nós. Sempre esteve a nos amparar, a nos conduzir, a nos fortalecer, a nos chamar para essa mudança de comportamento, para essa atenção. Quando ele pergunta, por que sentes tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Ele está nos chamando para uma autoanálise. Por que vocês estão com medo? Vamos analisar. Vamos tentar entender por que isso tudo mexe tanto com a gente. Vamos nos conhecer, animais racionais, espíritos iluminados que somos. Vamos acordar Jesus dentro de nós, para que a gente possa fazer qualquer travessia, sabendo que Jesus está ali, nos fortalecendo, nos amparando com seu amor, que é muito, muito, muito maior do que qualquer medo que possa nos assustar. Muito obrigada a todos pela companhia, pela atenção, e eu espero que todos sejam abençoados no retorno dos seus lares. Muito obrigada.